Dando continuidade ao nosso evento, iniciaremos agora a apresentação da empresa Big Data. Com a palavra, o senhor Roberto Nalon. Roberto, o senhor tem 30 minutos. Obrigada. Joia, bom dia. Obrigado, Damiana. Bom dia a todo mundo. Obrigado aí pelo convite para poder participar. Eu já vou logo compartilhando minha tela aqui. E aí me deixem saber se está aparecendo aí para vocês. Está aparecendo aí? Joia. Bem. Então, bom, vou falar um pouquinho da nossa proposta de problema, né, proposta de desafio. Como a gente é um pouquinho menos conhecido do que o Ministério Público e outros colegas que estão aqui hoje, eu achei que era importante fazer 2 minutos de introdução aqui sobre quem é a Big Data, tá? Então, vou contar aqui rapidamente. Eu acho que isso vai ajudar a conectar algumas coisas depois com o desafio que a gente tem, entender um pouquinho de como é a nossa atuação que a gente faz, tá? Então, me permitam começar dizendo aqui que a gente é a melhor empresa de Data Science para Business Performance no Brasil, né? Tudo que a gente faz é focado em performance de negócios, muito apoiado nesse tripé aqui, né? Que é a inteligência artificial, uma visão muito profunda de negócio, então a gente mergulha muito no negócio do cliente, entende o que ele faz, entende como pode agregar valor, uma massa muito grande de dados, né? Tudo que a gente faz aqui depende muito de dados que a gente coleta, tanto do lado do cliente quanto fontes externas, para gerar resultados mensuráveis na ponta, né? Sem subjetividade, tudo que a gente faz é 100% quantitativo e com uma maneira bem definida de medir aquele sucesso também. A gente tem dentro de casa, né, um time de mestres e doutores, né? Aquilo que a gente faz, os desafios que a gente encontra no dia a dia, não basta que a gente tenha aí soluções de prateleira sendo reproduzidas, a gente precisa de pessoas que sejam capazes de construir caminhos, construir soluções para resolver esses problemas complexos de negócio. O desafio que a gente vai falar aqui hoje é um desses exemplos. E a gente, né, como disse lá no início, nosso portfólio é 100% focado em vendas e marketing, né, muito olhando para a performance de negócio, e a gente tem um modelo de negócio muito peculiar também, que a gente tem uma maneira bem definida de medir. Tipicamente a gente se remunera de maneira módica no fixo e ganha muito quando o cliente também ganha com aquela solução que a gente está propondo. E onde que a gente já fez isso, né? Os clientes aí tipicamente são os usual suspects aí do capitalismo brasileiro. Fora do país a gente tem um pouco de atuação também. Esse slide aqui é mais para dizer que não tem um segmento específico, não tem uma vertical, tem um pouco de indústria, um pouco de varejo, um pouco de serviço, tem bens de consumo, varejo alimentício, farma, financial, mercado de combustível. Então já dá para ver um pouquinho da gama assim, que a gente consegue aplicar de Data Science hoje no mercado. Só para contar, assim, 3 cases rápidos que a gente já fez e que tem um track record bem interessante aí. No varejo farmacêutico, a gente fez há um tempo atrás esse mesmo produto de precificação que vai ser base do nosso desafio aqui hoje. Um desafio super interessante, 14 mil SKUs na rede, mais de 500 lojas, mudando preço a cada 15 dias e um resultado bem significativo aí na última linha do cliente. Para a empresa de bens de consumo, a gente fez um outro produto nosso de sortimento, que significaria basicamente dizer para cada ponto de venda que esse cliente atende, quais produtos vender em quais quantidades, que também gerou um resultado bem interessante. E aí, para quem não é tão novo assim, vai se lembrar que um tempo atrás existia um negócio chamado banca de revista, que hoje já deve ter sido extinto, e a gente fez um trabalho super interessante para a Abril, para identificar um problema de alocação, basicamente, identificar quantas revistas eram capazes de vender em cada banca de jornal, reduzindo aí significativamente o problema de frete reverso, né? Revista é uma venda consignada, então você tem que trazer de volta, gerando aí um resultado bem interessante sem ter perda de vendas. Então, isso aqui é um pouquinho do que a gente faz no dia a dia, quando eu digo que a gente está com um portfólio focado na área de negócios. Então, lembra daquele tripé que eu falei, né? Muito dado. Então, a gente combina basicamente dados nossos com dados do cliente, bota isso tudo no liquidificador, que a gente vai chamar de inteligência artificial aqui, né? Assim como uma metonímia dos vários outros nomes aí, machine learning, etc., data science, e por aí vai, sempre querendo gerar essas 2 palavrinhas mágicas aí, que é o actionable insight, né? Tudo que a gente faz tem que ser acionável, né? Tem que ser operado lá na ponta, e a gente vai medir aquilo de maneira muito objetiva, retroalimentar os modelos que a gente gera, e aquilo vai dar uma nova ação no momento seguinte, né? Tudo que a gente faz sempre 100% quantitativo. Para isso, né, lembra daquele
primeiro ponto ali, dados Big Data, a gente tem um volume gigantesco de dados dentro de casa, tudo basicamente que a gente descobre que está disponível, a gente está lá coletando, desde o dado público que está disponível publicamente, tipicamente IBGE da vida, né, renda, POF, PNAD, etc., até dados um pouco mais complexos, a gente tem toda a base de CNPJ do Brasil, dados de acesso de antena telefônica, padrão de trânsito, enfim, preço de SKU em farmácia, em supermercado, então tudo que a gente descobre que dá para coletar e que pode ser potencialmente interessante para algum projeto que a gente está executando, a gente vai lá, se dedica um tempo, coleta e transforma aquilo em variáveis que vão ser usadas nos diversos modelos aí que a gente trabalha no dia a dia. A gente tem hoje 4 produtos principais, eu vou focar nesse primeiro aqui, depois vou só, né, passar rapidamente pelos outros, porque esse primeiro é o que vai estar muito associado com o desafio de hoje, né, que é o que a gente costuma chamar de Price Sold, vem de Price Optimization, cujo objetivo é encontrar o preço ideal para cada item, né, que aquele ponto de venda vende, em determinado momento, pode ser que esse preço tenha que mudar de tempos em tempos, então é basicamente otimizar aquele preço, sempre maximizando alguma variável, aí, alguma medida que a gente tem interesse. Pode ser lucro, pode ser vendas, pode ser faturamento, mas a gente sempre vai olhar para uma maneira bem objetiva de medir. Esse produto ele é particularmente interessante porque ele combina muito de analytics, big data, muitas variáveis, entender, né, quais são os modelos, quais são as variáveis que explicam melhor aquele cenário, mas muito também de economia comportamental. E ele é uma ferramenta 100% viva, baseada em experimentação, como eu vou falar daqui a pouco, e precisa ser constantemente melhorado. A gente tem outros produtos também na área de sortimento, esse One Click Order, que é aquele exemplo que eu estava dando da empresa de bens de consumo, a área de otimização de investimento de marketing, alocação de budget, etc., e também para expansão de negócios, né? Se quer abrir uma nova loja na sua rede, qual que é o melhor lugar para abrir, como é o potencial de faturamento. Então, isso aqui é um pouquinho do que a gente faz no dia a dia. Tá? Então, assim, 30 mil pés de altura, só para vocês entenderem como é que isso conecta depois com o que a gente vai fazer no desafio. E aí, para falar um pouquinho do desafio aqui, eu acho que precisa ter uma pequena introdução aqui no problema, né? Vocês vão se lembrar aí dessa imagem aí, que é muito típica de alguns anos atrás, né, do quer pagar quanto, né? Imagina que você entra no supermercado, você tem lá um mesmo produto, serviço, né, se não for um supermercado, qualquer outra coisa, e esse produto, tipicamente, ele tem um valor diferente para consumidores distintos, né? Você chega lá no supermercado, você tem a picanha a R$ 100, ela atinge um determinado público. Aquela mesma picanha a R$ 50, ela atinge o público de 100 e atinge um público um pouquinho maior que topa pagar 50. E às vezes não é nem a questão da saúde financeira, falta de dinheiro, etc. É o clássico, não vale a pena. Né? Quantas vezes você já chegou numa loja, enfim, foi contratar um serviço, foi fazer, né, alguma coisa, você olha e fala, eu acho que não vale R$ 100, então não vou pagar. Às vezes você tem o dinheiro, mas você não está disposto a pagar R$ 100. Se fosse 50, possivelmente você toparia. Acho que 50 já vale, eu estou disposto a pagar. Né? E aí, você tem o fato 2 que ele modifica um pouquinho o fato 1, né? Que às vezes aquele mesmo produto, para o mesmo cliente, ele tem um valor distinto, uma percepção de valor distinto num momento diferente. Né? Quando você vai lá na farmácia comprar um Tilenol, que você estava com dor de cabeça, etc., você passa ali no finalzinho do caixa, você vê o Chicabon, tá R$ 15. Acho que R$ 15 não vale dar nesse Chicabon aqui, nessa reta final, eu não vou comprar. Agora, se você está lá na praia, né, o sol batendo, passa o vendedor lá e você olha o Chicabon a R$ 15, você é outro consumidor naquele momento que talvez esteja disposto a pagar R$ 15 no Chicabon. Então, esses dois fatos são muito importantes para o que a gente vai falar lá na frente. Né? Não necessariamente melhorar o resultado da empresa significa cobrar mais no produto. Né? Você precisa cobrar aquilo que os consumidores vão estar mais dispostos a pagar em momentos diferentes. E para isso você vai precisar criar algumas barreiras para diferenciar preço para o consumidor de maneira a maximizar essa lucratividade. Então, o que você quer é que a pessoa que está disposta a pagar R$ 15 no Chicabon pague 15, a pessoa que está disposta a pagar 10, pague 10. Você vai maximizar vendas e ainda vai extrair mais retorno daquilo, porque você está oferecendo para a pessoa que só topa pagar 10 a 10, porque tem alguém que está pagando 15 em algum momento, porque ele está disposto, ele tem uma percepção de valor diferente daquele produto. E o principal desafio é encontrar, então, essas barreiras, né? Tem um exemplo, acho que está no dia a dia de todo mundo, eu vou me deter no exemplo 2 aqui, mas vocês vão conseguir entender que o exemplo 1 ali do bazar é exatamente a mesma coisa. Você está lá na praia, e aí passa o ambulante com o chapéu, a bola, a saída de praia, a toalha e mais 1 milhão de coisas,
e você está interessado ali em comprar uma toalha, né? Ele tipicamente vai olhar para você e vai dar um preço. Não está tabelado, não tem nenhuma tabelinha ali mostrando o preço do produto, ele vai olhar para você e vai dar um preço. Se você estiver disposto a pagar ali R$ 50 na toalha, tá ótimo, senão você vai poder até negociar ali e sair pela metade do preço ou menos que isso. Vai ter alguém que certamente pagou R$ 50. E ele tem uma barreira muito fácil, né? Porque ele começa lá na ponta da praia, ninguém que está aqui no final vai lá no início vir checando qual que foi o valor que ele ofereceu para cada uma das pessoas para saber qual que é o valor aceitável daquela toalha. Deixa eu ver o range aqui que ele passou, eu tiro uma média e esse é o valor que eu topo pagar. Não, aquilo ali é basicamente o quanto você está disposto, literalmente, né? Você está precisando da toalha, a sua, sei lá, molhou toda, você está precisando de uma nova. Lembra que você é o consumidor tipo 2 ali agora, né? A toalha para você tem uma percepção de valor diferente, e aí você está muito disposto a pagar um valor um pouco mais caro nela. Então, esse é um tipo clássico de barreira que acontece em vários outros lugares. Já eu vou dar mais um exemplo de barreira aqui específico. Mas antes eu só queria atentar para esse fato da diferenciação de preço, porque quando muita gente, ou muitas empresas, varejos, etc., costumam precificar os produtos com o que a gente chama de cost plus, né? Você olha quanto custou aquele produto, bota uma margem que você está interessado em ganhar, e aquele é o preço final do produto. Só que isso deixa muito dinheiro na mesa, porque, de novo, lembra que você está atingindo um determinado público só quando você bota aquilo ali. E, tipicamente, você deixa dois públicos assim muito claros de fora, que é o consumidor do tipo A, que a gente vai chamar aqui, e o tipo B. O tipo A é o que deixa de comprar porque acha que está alto e não vale a pena, pagaria um pouquinho menos, e o B é aquele que estaria disposto até a pagar um pouquinho mais, né? Porque ele percebe muito valor ali na toalha, naquele momento ali da praia, né? Então, ele estaria disposto a gastar um pouco mais de dinheiro. E a solução principal é diferenciar o preço, né? Fazer com que o consumidor A pague aquele tanto que ele está disposto. Obviamente, aqui você nunca vai querer gerar prejuízo, então está disposto, tem que ter um limite, né? Tem que ter uma limitação aqui, uma outra barreira aqui, que é o limite do preço. Mas você consegue extrair um pouco mais de valor de quem está disposto a pagar mais, para que você possa vender por um preço mais barato para quem está disposto a pagar menos. Tipicamente, quando você diferencia o preço nesse nível, você começa a aumentar o lucro, né? Percebe ali nesse gráfico de baixo, né? O lucro, aqui a gente está assumindo que a curva de demanda ela era perfeitamente linear, tá? Enfim, desprezando a resistência do ar, etc. O lucro, né, de vender o item, o produto, serviço, qualquer que seja, a um preço fixo, né, cost plus, que era esse preço de 16 ali antes, ele é tipicamente dado pela área daquele quadrado, daquele retângulo ali, DEFG. Quando você começa a diferenciar, você já vê que logo de cara você começa a aumentar o lucro, porque agora você tem consumidores pagando um pouco mais e alguns pagando um pouco menos, e que tipicamente você vai vender mais no fim das contas e por um resultado melhor. A solução ótima de todas é você conseguir diferenciar ao máximo, né? Talvez seja utópico, não dá para você diferenciar tanto nesse nível, mas é para onde a gente gostaria de caminhar, fazendo com que cada consumidor pagasse exatamente aquilo que ele está disposto. Obviamente, você tem um limite, a partir ali do 22 você está assumindo que não tem mais venda, ninguém topa pagar acima do 22, então não posso levar isso para muito longe do que é o preço, talvez, que faça sentido no mercado, mas eu consigo diferenciar, e quando a gente vai exatamente para essa diferenciação total, dá para mostrar que esse triângulo ABC aí, na figura de baixo, ele é exatamente o dobro do retângulo DEFG, então você está dobrando o resultado da companhia fazendo essa diferenciação de preço. Obviamente, o desafio é como fazer isso, né? Como que eu diferencio o preço, quais são as barreiras que eu consigo seguir, quais são os mecanismos que eu tenho para encontrar qual que é o melhor preço. Então, tudo isso vai estar relacionado com o nosso desafio aqui hoje. Tem aí só para dar um exemplo que eu acho que é muito claro para todo mundo, porque todo mundo já sofreu dele e tipicamente fica meio chateado, que é o preço da passagem aérea, né? Você vê o preço da mesma passagem ali, eu coloquei um exemplo Congonhas-Confins, 8 da manhã é R$ 450. Se você vai pegar esse mesmo preço na madrugada, aquele mesmo voo, Congonhas-Confins, 8 da manhã, ele sai por R$ 100, por 99, por 60, sai uma promoção maravilhosa. Quer dizer que eles estão querendo que, né, só deixar barato de madrugada? Não, quando você faz isso aqui, você cria uma barreira típica, por exemplo, para empresas comprando passagem para executivos, pessoas que vão para uma reunião, né, vão fazer um bate-volta, etc., que só funcionam no horário comercial. Então, quando você bota esse preço na madrugada, você cria diretamente uma barreira. Você deixa só pessoas físicas, talvez, que vão estar dispostas ali a esperar o preço da madrugada ou resolveram consultar na madrugada, peguem esse preço, e quem tem condição de pagar um pouco mais, que é uma empresa tipicamente é aquela que acaba comprando um voo em cima da hora,
né, porque, né, meu funcionário precisa estar lá amanhã para resolver um problema, então eu estou disposto a pagar aquele preço na passagem aérea e compro ele viajar amanhã. E aí você faz com que a pessoa física possa pagar um pouco mais barato naquilo ali, porque ela está disposta a ficar até na madrugada e comprar. Então, esse é um exemplo típico de barreira no nosso dia a dia. E aí a gente tem esse produto que a gente chama de price soul, né, de otimização de preço. Como é que esse produto funciona? Tá? E aí acho que isso vai começar a dar a base assim, para o desafio que a gente tem na sequência quando a gente começa a colocar um pouco de restrições, que é o cenário que a gente gostaria de chegar no fim aqui no desafio. Normalmente o cliente nos diz como que a gente pode diferenciar o preço, quais são as barreiras que a gente pode utilizar, dá para fazer de preço de madrugada e durante o dia, ou não dá, tipicamente a diferenciação por loja, tem uma cadeia grande de lojas, eu posso fazer um preço diferente para cada item em cada loja, ou posso fazer mais ainda, né? Aquele mesmo item, de meio-dia às 2 ele pode ter um preço, de 2 às 6 ele pode ter outro, de 6 às 10 pode ter outro. Quais são as barreiras que a gente pode utilizar? Tipicamente, a gente vai construir, então, grupos de loja em que a gente tem consumidores com a sensibilidade ao preço muito parecida, e aí me permitam abstrair aqui o que vai ser essa sensibilidade ao preço, mas imagina que a gente tem aquele monte de variáveis que eu mencionei, né? Renda, escolaridade, a gente sabe como é o fluxo de trânsito na região, e agora pensa ali, né, numa rede grande que tem uma unidade perto da sua casa, né? A gente sabe qual que é a renda daquela região, sabe qual que é o fluxo de trânsito, e tem um proxy muito bom para a sensibilidade ao preço das pessoas que estão ali. Talvez se a renda é mais alta, talvez as pessoas sejam menos sensíveis ao preço para alguns determinados itens, obviamente, lembra que o consumidor pode ser diferente, e talvez ali você possa praticar um preço mais alto do que numa outra região que você tenha que praticar um preço mais baixo, porque você tem consumidores mais sensíveis ao preço. Então, a gente vai ter grupos de loja olhando para essas muitas milhares de variáveis aí, que vão nos indicar a sensibilidade ao preço. E aí, para um determinado produto, o que a gente vai fazer é uma experimentação muito grande, de preços levemente diferentes, e aí o levemente aqui também eu vou ser arbitrário, tá? Para dizer o que é levemente, talvez se eu estiver fazendo preço diferente de um automóvel, levemente seja alguns milhares de reais. Se eu estiver fazendo o preço de um item na padaria, talvez 10 centavos, 20 centavos seja o levemente diferente. Então, pode ser bem arbitrário aqui nesse levemente diferente. Vamos experimentar isso, avaliar aqueles preços diferentes que a gente está praticando, para que a gente consiga convergir para o preço que gera, né, nos leva a maior lucratividade. Lembrando de novo que a maior lucratividade não necessariamente vai ser aumentar o preço em todos os lugares. E como é que esse produto faz a evolução de preço, então? Né? Eu estou dizendo que a gente experimenta, lembra que tipicamente se eu estou buscando o preço ótimo, né, quase que por definição eu começo com vários preços que são subótimos, né, ou que são ruins, porque eu estou experimentando na busca ali de qual que é o melhor, então deve ter um monte deles que não funcionam bem no momento zero e eu preciso evoluir isso, né? Eu sei que os consumidores que estão naquelas lojas que eu agrupei, eles têm uma sensibilidade a preço igual, né? Mas eu não sei qual que é, não sei se ela é para cima, se ela é para baixo, né? Se eles são muito sensíveis, pouco sensíveis, então é isso que eu quero descobrir nesse produto. Então, a gente usa exatamente uma abordagem aqui de aprendizado por reforço, né? Que vai alternar entre essas etapas clássicas aí de aprendizado por reforço, de exploration e exploitation. Né? Então, eu vou explorar muitos preços diferentes, né? Eu quero ver quais são as possibilidades. Lembra lá que o cliente nos deu algumas barreiras e algumas condições de diferenciação. Talvez eu tenha preço mínimo, talvez eu tenha preço máximo que eu posso praticar. Mercado farma tipicamente tem isso, né? É regulamentado, você não pode passar de um determinado preço. Alguns outros vão ter o preço mínimo porque está diretamente relacionado ao custo e uma pequena margem que eu obrigatoriamente preciso ter para garantir algum resultado, e a partir disso eu não tenho um preço máximo, vai ser dado basicamente pela sensibilidade do consumidor. Então eu posso explorar bastante o espaço de preço, e sempre que eu encontro um preço que está indo bem, eu quero mergulhar naquele preço e deixar ele ser executado por um pouco mais de tempo, né? Porque ele está tendo um resultado bom. Então, o que a gente vai fazer é o preço que eu startei uma experimentação, no momento zero eu avalio aqueles preços, né, que foram experimentados. Alguns preços provavelmente se saíram bem, alguns saíram mal. Eu vou recompensar aqueles que saíram bem de alguma maneira e vou penalizar aqueles que saíram mal de uma outra maneira para que eles não voltem a acontecer com tanta frequência e eu comece a convergir para aqueles preços
que se saíram bem na rodada, né? Então, basicamente, a nossa ação é mergulhar naquele preço e explorar, são, né, inúmeros preços diferentes que a gente pode praticar aqui. A gente usa uma abordagem, né, que se chama Thompson Sampling, aí você poderia fazer de maneiras distintas, tá? Eu vou pegar um caso específico aqui, que é esse do Thompson Sampling, que a gente gosta bastante, porque ele tem algumas condições aqui que nos favorecem, eu vou mencionar algumas, mas o que você vai ter em um determinado momento, né? Imagine um produto arbitrário aqui, que a gente tinha 4 subclusters de preço. No primeiro subcluster, a gente executou o preço de R$10,77, e isso era 22 centavos abaixo do preço base que a gente tinha. A gente executou R$10,82, R$11,10, assim por diante. E eu, né, medi aquilo por um determinado período de tempo, pode ser um mês, pode ser uma semana, isso obviamente vai depender da frequência de compra que você tem ali naquele cliente. Se você está no varejo alimentício, por exemplo, você tem compra o tempo todo, todo dia, toda hora. Se você está em algum outro tipo de mercado, talvez você tenha uma recorrência de compra mais devagar, então talvez você precise de um mês, 2 para avaliar, em alguns outros casos, uma semana. Então, né, de novo, aqui também sendo arbitrário nesse período de tempo. E a gente vai avaliar qual foi o resultado de cada um daqueles preços. E aqui, né, imagine que os 3 primeiros ali tiveram algum nível de sucesso, né, sendo o segundo ali aquele que teve maior sucesso, e o quarto teve um fracasso. E esse sucesso e fracasso é sempre, de novo, uma métrica quantitativa com uma maneira bem definida de medir, que tipicamente é grupo de tratamento e controle, tá? O grupo de controle, onde a gente não pratica a experimentação de preço, o grupo de tratamento, onde a gente pratica à vontade essa experimentação de preço, e a gente compara o que aconteceu com os dois grupos, no fim das contas. Então, imagine que esse sucesso e fracasso aqui veio exatamente dessa medida. E aí o que a gente vai fazer na sequência que a gente gostaria de fazer, né, depois de muitas execuções, eu vou recompensando esses preços. Então, aqui, de novo, eu estou dando um salto quântico aqui na explicação do método, e acho que a gente vai ter tempo depois para discutir um pouquinho dele. E que tipicamente a gente amostra esses preços usando uma distribuição beta, que ela começa quase uniforme, com parâmetros alfa e beta ali, que a gente chama de sucesso e fracasso, 1, 1. E à medida que eu vou executando os preços, eles vão tendo sucesso e fracasso, eu vou modificando esses parâmetros da beta e eu vou começando a convergir para a distribuição correta que aquele preço deveria ter. Então, quais são os preços que funcionam muito bem? Eles vão ter uma probabilidade mais alta de serem amostrados lá na frente. Aqueles que funcionaram muito mal, eles foram tendo seu parâmetro do fracasso ali cada vez mais acrescido de alguma medida, pode ser uma unidade, pode ser alguma outra coisa diferente que a gente queira convergir mais rápido, e aquele preço tipicamente vai tendo uma chance mais baixa de ser amostrado, até que em algum momento eu convirjo dentro daquele meu cluster de loja que eu experimentei vários preços para o preço que funcionou melhor. Por que a gente gosta dessa abordagem do Thompson Sampling, né? Porque ela me permite ter um reuso dos preços, né? Então, imagina que eu amostrei um preço ali no início do experimento, esse preço foi usado por um mês, por uma semana, 15 dias, qualquer que seja o nosso período, teve sucesso, teve fracasso, né? Para ficar num exemplo melhor. E eu somei uma unidade e eu vou amostrar de novo qual é o preço que eu vou executar naquele subcluster. Isso faz com que a probabilidade dele de ser selecionado reduza um pouquinho, mas ele não deixa de ter uma chance. Pode ser que foi um caso específico. Naquela semana eu comecei essa experimentação no fim do mês, todo mundo estava sem dinheiro, ninguém quis comprar o item, e aí ele se deu mal, aquele preço, mas foi um acaso. Eu deveria talvez deixar esse preço performar de novo e ver se de fato ele é um fracasso ou se ele tinha alguma chance de reverter esse caso. Ele nos permite também ter experimentos infinitos, né? Em algum momento a gente chegou nesse preço ótimo de 10,77, mas a gente não acha que ele vai ficar para sempre sendo ótimo, tem um efeito de inflação que vem, tem alguns outros casos, muda a economia, chega um concorrente diferente e por aí vai, você pode imaginar coisas mil, esse cenário é extremamente dinâmico, você gostaria de startar essa experimentação de novo, você adiciona novos parâmetros de preço, com aquele SF ali, ou alfa e beta da distribuição beta igual a 1, e ele tem uma chance alta de ser selecionado, você começa esse processo de novo. Então, ele guarda assim, algumas condições que são muito interessantes para a gente. Quanto mais tempo a gente executa isso, mais claro vai ficando, vai reduzindo essa variância da beta e mais claro vai ficando qual que é o preço ótimo para a gente. Vai sendo revelada ali, como eu coloquei, a probabilidade de sucesso de cada um dos preços. Então, essa é a forma como a gente tipicamente faz, tá? Experimentação. Mas acho que fica claro quando eu vou falando isso que
a gente acaba precisando de algumas condições muito específicas, né? A gente precisa de uma quantidade razoável de unidades de experimentação. Se eu tivesse só 2 lojas, não dá para eu experimentar muitos preços diferentes, ficar medindo o resultado desses preços, não dá para eu ter grupo de tratamento e controle com 2 lojas, talvez nem com 10, com 50, talvez 100 também já seja um limite difícil, porque você quer um grupo que seja representativo, que você vai comparar, você quer vários grupos de experimentação, porque você quer ter uma gama razoável de preços para testar e chegar no que é melhor para cada região. Então, isso impõe algumas restrições no uso do Price-So quando a gente tem um número mais restrito de lojas, né? Então, começa a ficar difícil e, tipicamente, a gente não recomenda o uso dele, né? Acaba ficando inviável. E é aqui que entra, acho que o cerne aí do nosso desafio, pelo menos como um caminho para a gente começar a pensar, e a gente, obviamente, está aberto aí para explorar vários caminhos aqui dentro desse contexto inteiro, mas acho que o ponto principal de partida é: será que é possível a gente criar uma estratégia de otimização de preço nesse cenário de restrição no número de amostras? Né? Aí que você pode pensar amostras como sendo lojas que você pode praticar algum determinado preço. Né? Como que a gente faria para ter um modelo que use aí como surrogate outras coisas? Né? Será que eu consigo usar uma outra loja? Será que eu consigo usar outras variáveis? Será que eu consigo usar o preço de outros itens? Será que eu consigo usar o preço da concorrência? Será que eu consigo fazer um modelo que me dê para cada loja qual que é o preço ótimo, sem que eu consiga fazer essa experimentação em larga escala? Então, acho que esse é o ponto principal, né? E aí, tipicamente, quando você tem esse cenário de restrições também, você tem um outro problema colateral, que imagina que você tem uma rede ali com poucas lojas, nem sempre ela executa preços diferentes, que te permitiriam calcular elasticidade, né? Uma curva de elasticidade, talvez extrapolar essa curva. Normalmente, se você tem 2, 5, 10, talvez 50 lojas, é muito mais fácil executar o mesmo preço. Em alguns lugares, aquilo quer dizer que você vai ter uma margem mais alta, em outros você vai ter uma margem mais baixa, porque você tem talvez custo de transporte, que é diferente em cada lugar, você vai ter, né, imposto, que é diferente em cada lugar, ICMS, etc. Mas aí as coisas se equilibram no fim, quando você bota um preço igual. Então, pela facilidade, essas redes acabam não se valendo da possibilidade de diferenciar preço e conseguir extrair esse resultado baseado em tudo aquilo que a gente estava falando lá no início, né, de maximizar a lucratividade, né, fazer com que as pessoas que estão dispostas a pagar menos tenham acesso àquele item, porque tem pessoas que percebem mais valor e vão pagar um pouco mais caro por aquele mesmo item. Quando você não tem essa diferenciação de preço, é difícil extrapolar uma curva de elasticidade. Né? Se tiver só o mesmo preço, lembra daquela curva de demanda assim perfeitamente linear, a gente não consegue desenhar porque você só tem um único preço sendo executado. Às vezes alguns, e aí você consegue começar a ter uma curvinha ali de elasticidade não muito boa, né, um modelo que não fica muito... o resultado dele não é muito bom, mas você começa a ter alguma coisa, mas não é o caso de ter, né, uma variação muito grande de preço que te permitiriam desenhar essa curva com muita assertividade. E aí, só para a gente, acho que talvez para assentar, assim, ancorar num exemplo muito específico aqui, caso a gente queira simular dados, olhar para algumas coisas assim, você pode começar imaginando uma rede de varejo alimentício com poucas lojas aí da ordem de 50, com não muitos itens também, da ordem de 30. Pode imaginar que essa loja tem um volume grande de vendas, tá? Tanto no meio físico, lojas, quanto no meio digital, e aí agregadores distintos, iFood, Rappi, Uber Eats, etc., para que você comece a pensar naquilo que eu disse, em que eu posso usar, né, como um proxy para esse modelo. Será que se eu olhar para o digital e, de repente, trazer isso para as lojas físicas seja interessante? Mas imagina que essa loja tem bastante venda, a restrição, de fato, está no número de lojas que ele tem e, de certa forma, no número de itens, mas não seria tanto problema. Você poderia ter muito mais itens. Loja, que tipicamente é a unidade de experimentação, dificulta. Tá? Você poderia experimentar em itens também, tá? Só deixando em aberto aqui, mas só para a gente ter um exemplo aqui para ancorar. E o que a gente gostaria é de ter o preço ótimo para cada item em cada loja. Né? Eu gostaria de ter um modelo que me diga o item X nessa loja deveria custar R$ 10, nessa outra loja deveria custar 12, nessa outra deveria custar 14,50 e por aí vai. E essa é uma possibilidade. Né? Eu posso praticar preços diferentes em cada uma das lojas.
E aí, para adicionar no problema, né, imagina que para essas lojas, itens, etc., você tem acesso a tudo, né? Eu tenho acesso à localização das lojas e, portanto, eu tenho um monte de variáveis relacionadas, né? Eu sei qual que é a renda da região, eu sei qual que é o fluxo de trânsito, eu sei se tem concorrente perto, se não tem, uma série de outras coisas. Tenho todo o dado de venda, né? Eu sei nível transação a transação, o que foi vendido, em que quantidade e por que preço. Tipicamente, eu não tenho identificação do cliente, tá? Então, eu não consigo dizer, opa, esse cliente aqui topou pagar tanto, nessa outra rodada ele pagou tanto. Então, eu não consigo diferenciar pelo cliente, tá? Mas eu consigo perceber que, né, se houve variação de preço, em algum momento subiu a venda, caiu a venda, sei quanto vendeu, a que preço, em que quantidade, sei o que se vende junto, né? Quando eu faço, por exemplo, uma análise de associação, então eu consigo ver, opa, esses dois itens aqui tipicamente são comprados juntos, né? Esse é um experimento típico que a gente consegue fazer, que se chama bundling, por exemplo. Então, às vezes você é muito sensível no preço do Tilenol do seu filho que está com febre, mas o chocolatinho ali no final, na última milha ali da farmácia, na hora que você vai pagar, você não é tão sensível nem olha o preço. Então, itens que são vendidos juntos podem ser um caminho interessante também, né, quando a gente estiver pensando nesse cenário. Então, imagina que você tem acesso a todos esses quesitos aqui. A única coisa que você não tem acesso, tipicamente, é a fazer a experimentação, e aí isso deixa tudo bem mais interessante. E eu coloquei uma pergunta aqui, acho que só para balizar o problema, mas isso acho que a gente vai desdobrar em vários caminhos possíveis, né, para a gente começar a atacar, que é como encontrar um modelo que vai nos dar o preço ótimo para cada item em cada loja, considerando que eu não consigo ver esse preço operando na prática, né? Eu consigo olhar muito para o histórico, consigo olhar para outros itens parecidos, mas eu não consigo botar ele na rua e dizer, opa, esse deu certo, esse deu errado. Então, acho que essa é a pergunta central que vai balizar o desafio aí. E acho que com isso eu encerro e, de novo, obrigado aí. Espero que a gente se divirta bastante no desafio. Muito obrigada pela sua apresentação. Agora faremos uma pausa na transmissão para o almoço e voltaremos às 14 em ponto. Muito obrigada a todos pela atenção e até logo.